Bom, minha rapaziada, desse vídeo eu quero trazer algumas atualizações importantes do mercado de transferências no Internacional. O zagueiro Doria, nas últimas horas, fez uma revelação importantíssima sobre as suas negociações com o Inter. A palavra final de Alexis Sanches e do seu empresário. O Albarracín falou sobre o interesse do Inter também nas últimas horas. E a gente traz detalhes importantes da saída de Thiago Maia do estádio Beira-Rio. Tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra o meu link, te registra lá e joga com responsabilidade. Bom, rapaziada, vamos lá. Temos atualizações importantes do mercado de transferências do Inter para trazer nesse conteúdo aqui a partir de agora, tá? Eu quero começar aqui falando das negociações de chegadas, tá? Aqueles nomes que estiveram mais próximos do Internacional em determinado momento, alguns deles se distanciaram e outros seguem próximos do estádio Beira-Rio. Tem uma situação importante que é a do zagueiro Doria. Por quê? O Doria, nas últimas horas, deu uma declaração muito importante para o Bolívar, General Bolívar, ex-zagueiro do Inter, que hoje é comunicador e que é muito próximo do zagueiro. Os dois são companheiros, foram companheiros, melhor dizendo, no Botafogo. Quando o Doria surgiu para o futebol, ficaram muito amigos. O Bolívar, inclusive, é padrinho de casamento do zagueiro, que hoje está no Rio de Janeiro, aguardando para fechar com o Internacional ou com outro clube, porque ele não deve retornar ao Atlas do México. Ele tem contrato até 2027, tem valores a receber e já tinha sinalizado para o clube mexicano, ó, se eu tiver uma situação mais concreta no Brasil, eu vou ficar no Brasil e nem volto para fazer a pré-temporada aqui. Dito e feito, ele está no Rio, treinando, aguardando para fechar com algum clube, e o Inter esteve muito próximo do Doria ali na virada do ano. O que acontece? O Doria deu uma declaração para o Bolívar, que ele trouxe nas últimas horas, em que ele diz o seguinte, que a prioridade dele é fechar com o Inter, ele quer vir jogar no Internacional, por todos os relatos que ele recebeu do Bolívar, pelos contatos que ele teve com os dirigentes do Inter ainda no mês de dezembro, mas que ele tem uma certa pressa, que ele quer definir isso nos próximos dias e que está tendo uma demora em relação à procura do Internacional. Ele revelou que ele foi procurado por outros 3 clubes além do Inter: Santos, Fluminense e Corinthians. Inclusive o Santos estava acertado com o Doria em agosto, para ele jogar ainda em 2025 no Santos. Acabou não rolando o negócio. O Santos contratou, se eu não me engano, o zagueiro Adonis Frias, que terminou a temporada lá em São Paulo, no Santos, e o Doria ficou de conversar com o clube santista no final do ano. Surgiu o Inter, ele deu preferência, pelo que ele ouviu do Internacional, aqui pro Colorado, para vir jogar em Porto Alegre, mas ele tá relatando essa demora para fechar a negociação. Ele tá no Rio, tá treinando, tá aprimorando parte física para fechar com algum clube brasileiro. Ele já com 31 anos, quer voltar ao Brasil, quer jogar e ficar mais próximo da sua família. Só que o Inter não fez mais nenhum contato pelo Doria. Ele ficou esperando o ok do Inter, o Inter fez uma procura, conversou sobre bases salariais, tempo de contrato. O Doria, não vou dizer que é uma contraproposta, porque não foi ali com papel timbrado, né? O Inter conversou, o Doria falou, tá, mas eu quero tanto, isso, aquilo, e o Inter ficou de dar uma resposta e não deu essa resposta até o momento. Então essa é a situação do Doria. O Inter ainda não comunicou ele que não vai mais negociar com ele, ou que vai fazer a oferta oficial, não, nada disso. Só que esse é o grande ponto, o Inter não voltou a procurar o Doria, então hoje ele fica mais distante de ser o zagueiro que o Inter quer. Ele é um zagueiro canhoto, não seria exatamente um substituto do Vitão, e sim um zagueiro canhoto para jogar pelo lado esquerdo. Bom, a outra situação que eu quero falar aqui, o garoto Albarracín, jogador de lado de campo, canhoto, pode jogar tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita, tem 20 anos, é jogador do Boston River do Uruguai e joga na seleção uruguaia sub-20.
o Albarracín ele deu uma entrevista para Carve Deportiva, Rádio Uruguai, um dos principais veículos lá no Uruguai, na manhã dessa terça-feira. E ele falou sobre esse interesse do Internacional e possivelmente de outros clubes. Ele disse que ele sabe dos mesmos rumores que a imprensa sabe, mas que ele não pergunta para os seus empresários porque ele é muito novo, ele não quer ter um risco de mexer com a cabeça dele, esse tipo de coisa, então ele não procura saber. Ele espera os empresários dele chegarem com uma proposta oficial para eles decidirem o que eles vão fazer. Ele disse que agora está começando a pré-temporada lá no Uruguai e que ele já está preparado para o que pode vir para ele, seja jogando no Inter ou em outro clube ou permanecendo no futebol uruguaio. Ele disse que tudo isso de interesses está com os seus empresários. Destacou que ele conhece o Paulo Pesolano, não trabalhou com ele, mas sabe quem ele é, enfim, os clubes que ele já passou, por ser uruguaio também, assim como o Albarracín, e está aguardando para definir o seu futuro. É importante colocar sobre o Albarracín, tá? A informação que eu tenho é que o Inter não fez proposta oficial. O Inter demonstrou interesse nesse garoto, sabe a situação dele no Boston River, que o Boston River contratou ele ano passado do Montevideo Wanderers, também do Uruguai, por $400 mil, cerca de 2 milhões de reais. Sabe que o Boston River tem uma pedida de 2 milhões de dólares hoje para liberar esse jogador. 2 milhões de dólares, a gente está falando aí de um pouco mais de 10 milhões de reais. Deixa eu até pegar aqui. 2 milhões de dólares, 10 milhões e 700, né? 10 milhões e 740, arredondando, dá 10 milhões e 800 mil, quase na casa dos 11 milhões para comprar esse jogador, é o que está pedindo o Boston River. Não é um valor absurdo, mas sabendo das condições financeiras do Inter, ainda daria para fazer algum negócio. Mas, repito, até o momento a informação que eu tenho é que o Inter não fez proposta por ele. É que o Inter somente até agora demonstrou interesse. 11 gols em 33 jogos em 2025 pelo Boston River, jogador então de lado de campo. Essa é a situação atual. O Inter demonstrou interesse, mas não fez uma proposta. Sobre o Sanches, o Inter já está descartando esse nome. O Inter confirma que ele foi oferecido, que o Inter fez uma avaliação do jogador, mas o entendimento é que ele não tem o perfil que o Inter quer, principalmente pela idade, tá? Aos 37 anos, por mais que fisicamente ele não aparenta ter algum problema, mas o Inter tem uma ideia de contratar jogadores mais jovens, com perfil de gana, de querer vencer, para completar esse grupo e trazer intensidade, que é algo que o Pesolano pede muito nos seus elencos. Então o Sanches não está hoje no perfil que o Inter quer. Ele foi oferecido, o Inter avaliou, teve algumas conversas, mas hoje o empresário, inclusive, do jogador André Curi, que não é empresário dele, né? O empresário dele é o Felicevich, Fernando Felicevich, que é um dos principais empresários dos jogadores chilenos, é empresário do Sanches, do Arangues, do Eric Pulgar, volante do Flamengo, mas quem representa ele para negociar com clubes brasileiros é o André Curi. O André Curi está dizendo que não vai negociar com o Inter, a gente sabe que tem uma incomodação do Curi com a direção do Inter por alguns negócios recentes que aconteceram, o Inter tem uma dívida também com o Curi já antiga, parte dela foi renegociada e quitada, mas existem outras dívidas. O Curi não tem agora, nesse momento, uma grande relação com o presidente Barcelos como ele já teve em outros momentos. Então o Curi está dizendo que não vai negociar o Sanches com o Inter, que não deve nem trazer ele para o Brasil, e o Inter está dizendo que foi oferecido, foi avaliado, mas que não encaixa no perfil atual da equipe. E a situação que eu quero falar do Thiago Maia, daí é sobre saída, né? Falei sobre possibilidades de chegadas, a situação do Doria, que está esperando um novo contato do Inter, do Albarracín, que o Inter não fez proposta, mas demonstrou interesse, do Sanches, que não vai vir, mas tem a situação do Thiago Maia, que pode estar de saída do Beira-Rio. Qual que é a informação que eu tenho aqui, tá, gente? Sempre respeitando a apuração de todo mundo, tá tudo certo. A informação que eu tenho é que o Thiago Maia já comunicou pessoas no clube que quer sair nesta janela. Provavelmente a partir desse vídeo a assessoria do Thiago Maia vai me procurar, porque eu vi que ela já procurou outros lugares que também tem essa informação para dizer não é bem assim e tal, mas é normal. O Thiago Maia não vai chegar e a assessoria do Thiago Maia vai confirmar, não, ele quer realmente sair. É normal, não vai chegar e falar isso, porque ele sabe que ele vai criar uma instabilidade perante ao torcedor do Inter. Mas o que eu tenho de informação é isso. O Thiago Maia quer deixar o Inter. Sobre o Santos, tá, gente? A informação que eu tenho é que o Santos voltou a fazer uma sondagem. Ponto. Não tem nesse momento uma negociação em andamento, em curso do Santos com o Thiago Maia. Nesse momento que eu tô gravando, dia 6 de janeiro de 2026, 1h51 da tarde.
Nesse momento não tem uma negociação em curso, mas o Santos voltou a fazer uma sondagem, lembrando que o Thiago Maia esteve acertado com o Santos, depois o negócio caiu, ele tentou viajar para Santos para fechar o negócio, não vou dizer que por conta, mas forçar o fechamento do negócio, mesmo com ele não estando fechado lá no mês de janeiro. Isso incomodou muito a direção, incomodou atletas do grupo do Internacional e o técnico Roger Machado. Depois tudo se resolveu, ele até voltou a jogar, foi titular em boa parte desse último ano de 2025, mas o ponto é esse hoje, tá? O Thiago Maia quer sair do Inter e isso está sendo trabalhado. O Inter conseguiu quitar os valores que tinha pendentes e mais os que teria com o Flamengo, dos 4 milhões de euros, virou 4.700 porque atrasou ali as primeiras parcelas, com juros e tal, quitou esse valor, não deve nada ao Flamengo, vai tentar lucrar em cima do Thiago Maia ou, principalmente, usá-lo como uma moeda de troca para trazer algum jogador. Então não descartem, se for o Santos ou outro clube negociando com o Thiago Maia, que o Inter tente fazer uma troca para receber uma bonificação, receber uma grana e mais algum jogador pelo Thiago Maia, ou o Thiago Maia simplesmente por um outro jogador. Isso deve acontecer, o Inter tentando usar ele como moeda de troca, ou para trazer um jogador, ou para trazer grana para os cofres do Beira-Rio, para o Inter conseguir fazer alguma contratação para o seu lugar ou para outras posições também. Tem até uma informação da Rádio Gaúcha de que o Thiago Maia já até entregou o lugar que ele morava aqui em Porto Alegre. Ele morava num lugar por aluguel e já teria até entregue esse lugar para já começar a se preparar para conseguir sair do Inter. E lembrando, né, o Inter alegou ontem que ele está com desconforto, não explicou que desconforto é esse, só disse que é um desconforto, não disse se é na coxa, no tornozelo, no joelho, enfim, mas que ele está com desconforto e não vai participar desses primeiros treinamentos com o Pesolano na pré-temporada, tá, gente? Eu volto à noite pra gente falar mais do Inter aqui no canal, então não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.